meus amados irmãos. Queridos, nós vamos dar continuidade à nossa série de estudos. Nós estamos fazendo a exposição do livro do Apocalipse, e nós estamos estudando sobre as 7 trombetas. Eu até poderia colocar aqui como tema do estudo a 5ª trombeta, mas eu acho que não chamaria tanto a atenção quanto o tema, né? A estrela caída e a cavalaria do inferno, né? Então isso aqui é só marketing para chamar a atenção dos amados irmãos quanto ao tema do estudo desta manhã. O tema, ou melhor, o texto que vamos expor, Apocalipse 9, de 1 a 13. Antes, porém, de passarmos a leitura do texto e a exposição da passagem, eu quero rapidamente aqui apresentar a vocês essa manhã a nossa metodologia expositiva, ou seja, os assuntos, os tópicos que haveremos de estudar nessa manhã. Quero relembrar aos amados irmãos as linhas de interpretação do livro do Apocalipse. Como eu sei que nesta manhã eu tenho aqui alguns irmãos que não estiveram no domingo passado, então vou fazer um breve resumo sobre a parte introdutória do livro do Apocalipse. Vou falar também sobre o propósito da mensagem para a época em que o livro foi escrito, a mensagem e o significado do livro do Apocalipse hoje para a igreja, e quem é a estrela caída e quais são as características dessa estrela caída, e a cavalaria infernal e as suas características. Então nós pretendemos abordar nessa manhã esses 5 tópicos, e eu quero contar com a paciência dos amados irmãos. Então vamos começar sobre as linhas de interpretação do livro do Apocalipse. Basicamente, meus amados irmãos, existem 3 escolas de interpretação do livro do Apocalipse. A primeira é a chamada interpretação pretérita, pretérito passado, ou seja, existem estudiosos bíblicos que afirmam que tudo aquilo que está registrado no livro do Apocalipse teve a sua mensagem no passado, para a época da escrita, e que hoje o livro do Apocalipse apenas serve para conhecimento histórico da igreja, que não há nenhuma mensagem ou uma aplicação, podemos dizer, para os dias de hoje, que tudo o que aconteceu, o anticristo já veio, o Armagedon já aconteceu. Então, tudo que está escrito e relatado no livro do Apocalipse são eventos já acontecidos. A segunda linha de interpretação é a antagônica a essa, é a paradoxal a esta, é a interpretação futurista, ou seja, que o livro do Apocalipse, tudo que está nele ainda há de acontecer. O livro do Apocalipse trata de eventos que no futuro hão de se manifestar, né? Tudo que é profetizado no livro, a partir do capítulo 4, capítulo 1, 2 e 3, nós temos as 7 igrejas do Apocalipse. A partir do capítulo 4, tem a ver com os últimos dias, sem nenhuma aplicação na história da igreja. E a linha que nós adotamos, que é a linha que nós seguimos, que é a linha majoritária no pensamento reformado, é a interpretação histórica, ou seja, o livro do Apocalipse é uma profecia histórica do reino de Deus, desde o primeiro advento de Cristo, ou seja, da sua encarnação, até a sua volta. Então nós cremos que o livro do Apocalipse, ele cobre esse período, da ascensão de Cristo ao seu retorno. Esse é o pressuposto que nós defendemos. Então, a partir dessa linha de interpretação, nós estamos estudando as 7 trombetas, e nós entendemos e afirmamos que esse assunto, as 7 trombetas, capítulo 9, 10, 8, 9, 10 e 11, refere-se justamente a esse período de tempo da ascensão de Cristo ao seu retorno, ok? Então nós cremos que este assunto, as 7 trombetas, refere justamente a esse período de tempo. Propósito da mensagem para a época da escrita. Então, como bem nós sabemos, esse livro foi escrito pelo apóstolo João em 95, e a igreja estava sendo perseguida agora pelo Estado romano. A igreja, no decorrer da história, ela sofreu várias perseguições. A primeira grande perseguição ocorreu por parte dos judeus, que perseguiram aqueles que se converteram à fé cristã. Depois os judeus, mais o Império Romano, mais o Estado, passaram a perseguir a igreja, e o apóstolo João escreve este livro não para assustar a igreja, não para trazer temor à igreja, mas para confortar
a igreja. É importante também que nós entendamos que a literatura apocalíptica judaica é uma literatura com características únicas, singulares. O que eu quero dizer com isso? João tinha em mente um grupo específico, um grupo de destinatários. E quem eram os destinatários dessa mensagem? Judeus que haviam se convertido ao cristianismo e que estavam passando por lutas e perseguições. Muitas das figuras que é usada pelo apóstolo João eram perfeitamente claras ao público que lia o livro do Apocalipse. Então, quando se fala sobre 12 estrelas, quando fala sobre 1000 anos, quando se fala sobre a figura do dragão, todas essas figuras eram figuras plenamente claras aos leitores dessa carta. Então, qual que é o desafio de estudarmos o livro do Apocalipse? Primeiro, compreendermos o sentido das figuras dentro do contexto judaico, para que, à luz do contexto judaico, nós possamos, então, entender a mensagem para a época da escrita e fazermos a transição para os nossos dias. Veja que não é um caminho fácil, né? Então, vamos lá, recapitulando aqui a linha de pensamento. Então, nós precisamos entender, fazer a seguinte pergunta: o que essas figuras, o que essas imagens representam na literatura judaica apocalíptica? Entendendo essas figuras, nós compreendemos a mensagem que o apóstolo João tinha para a igreja naqueles tempos, nos dias da sua perseguição. Depois de termos compreendido isso, nós fazemos então a transição para os nossos dias com a seguinte pergunta: o que eu aprendo à luz dessa mensagem? Então também, à luz desta palavra minha aqui, eu creio que o livro do Apocalipse, ele tem como objetivo confortar, encorajar a igreja diante das suas lutas e dificuldades. Então, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, ela passa por lutas, ela passa por perseguições, ela sofre por causa da sua fé, e nós encontramos então no livro do Apocalipse um encorajamento. Volto a insistir, o livro do Apocalipse não foi escrito para trazer medo, pavor à igreja, mas o livro do Apocalipse foi escrito para consolar e confortar a igreja. O grande problema é que nós temos preguiça, e nós muitas vezes não queremos fazer esse exercício todo, e aí nós abandonamos um precioso livro da palavra de Deus, e nós devemos nos lembrar sempre que toda a Escritura é inspirada por, e o livro do Apocalipse foi inspirado por Deus. Então, portanto, meus amados irmãos, nós não podemos desprezar qualquer livro da palavra do Senhor, ok? Muito bem, então vamos agora ao texto. E a primeira pergunta que nós somos levados a fazer à luz do texto é essa: quem é a estrela caída? Apocalipse capítulo 9, versículo 1, por favor, se acompanhe na sua Bíblia, ou se quiser, acompanhe a projeção. A palavra do Senhor assim nos diz: o quinto anjo tocou a trombeta, e vi uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Então, a pergunta é: quem é essa estrela caída? E a resposta que nós temos, que essa estrela caída é Satanás. É Satanás. Jó, capítulo 38, versículos 6 e 7, Jó 38, versículos 6 e 7, a palavra do Senhor assim nos diz: e sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem lhe assentou a pedra angular, quando as estrelas da alva, juntas alegremente cantavam e jubilavam todos os filhos de Deus? Então, à luz da literatura judaica, as estrelas são anjos do céu. Então, um judeu, quando lia uma literatura escrita a eles, no seu contexto judaico, logo ele entendia que quando alguém se referia a estrelas,
estava se referindo a anjos. A anjos. E nós sabemos que Satanás foi um anjo rebelde, um anjo que se rebelou contra Deus. E por isso, ele é, no livro do Apocalipse, apresentado como a estrela caída. 4 pontos fundamentam essa resposta minha. Eu falei algo aqui rápido, mas eu quero fundamentar também, amados irmãos, à luz de alguns textos, para comprovar a vocês que a estrela caída de fato é Satanás. Então, se você puder, anote esses textos. Aos irmãos que têm o celular também, você pode fazer um bom uso do celular naquela parte de texto ali, anotando as referências bíblicas. Como eu disse a vocês, os anjos são descritos na Bíblia como estrelas. O texto que se refere a isso está em Jó 38, versículos 6 e 7. Algo que me chama a atenção nesse texto, meus queridos, é que a estrela não estava caindo, mas observem a ordem gramatical do versículo 1, é a estrela o quê? Caída. Olha só como é interessante a questão dos detalhes do texto. Boa parte dos intérpretes afirmam que Apocalipse 9 fala sobre o período da criação barra queda, até o retorno de Cristo. E por que alguns defendem esse pressuposto, que Apocalipse 9 cobre esse período, que vai criação barra queda, até a volta de Cristo? Porque leem o texto da seguinte forma: a estrela caindo. Vejam só como uma pequena palavra pode trazer uma interpretação equivocada. O texto não está falando sobre estrela caindo. E se o texto estivesse falando sobre estrela caindo, poderíamos fazer jus a essa interpretação. De fato, o texto está falando sobre criação e queda, quando Satanás, ele é expulso do céu e ele cai. Mas o texto não está falando sobre isso. O texto está falando sobre a estrela caída, refere-se a Satanás já caído. Vou usar essa expressão aqui, talvez para ficar mais claro, para os irmãos compreenderem o que eu quero dizer. Ponto 3. Satanás era um anjo que se rebelou contra Deus, conforme o texto profético de Isaías 12, de 12 a 14. Se você puder, por gentileza, abra sua Bíblia. Isaías 14, não 12, perdão, eu fiz a referência aqui errada. É Isaías 14, de 12 a 14. Deixa eu rapidamente aqui corrigir, então, a referência. Isaías 14, de 12 a 14, a palavra do Senhor assim nos diz: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Versículo 13. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. E aqui a expressão acima das estrelas de Deus, nós devemos entender acima dos anjos de Deus. Exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Versículo 14, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E ainda mais um texto, meus amados irmãos, que fundamenta esse meu pressuposto, que a estrela caída é Satanás, são as próprias palavras de Jesus, lá em Lucas 10, 18. Lucas 10, 18, o Senhor Jesus assim nos diz: Mas ele lhes disse: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Então é a ideia que nós encontramos aqui mesmo, é uma estrela em queda, é uma estrela caída. Então, à luz de todos esses textos, vocês podem observar que nós tomamos alguns textos do Antigo Testamento e ainda fundamentamos com a palavra do Senhor Jesus. Fica claro que a estrela caída é uma referência a
Satanás. Vamos falar um pouco sobre as características dessa estrela caída, vamos fazer algumas observações à luz do texto. Versículo 1 chama a sua atenção, voltando para o nosso texto base, Apocalipse 9:1, a palavra do Senhor assim nos diz: o quinto anjo tocou a trombeta, e viu uma estrela caída do céu, e essa estrela caída nós já vimos que é Satanás, e a primeira informação que o texto nos traz é essa: e lhe foi dada a chave do poço do abismo. E a pergunta que nós temos que fazer, o que isso significa para nós? Vamos lá, pontos para refletir. Primeiro, notem no texto que ele não tinha a chave do abismo. Essa chave do abismo lhe foi dada por Deus, e aqui talvez isso possa lhe surpreender. O texto nos mostra que ele é o Senhor do abismo. Existe alguma partícula do universo que Deus pode dizer não é minha? Vocês concordam com isso? Que todo o universo pertence a Deus? Que Ele é Senhor absoluto sobre todas as coisas? Existe algum lugar, ou existe algo que Deus não é soberano, que foge ao seu domínio? E olha só que interessante, é como se João estivesse dizendo para os irmãos que estavam sendo perseguidos: Deus está no controle de todas as coisas, e Satanás ele só tem a chave do abismo, porque Deus lhe deu a chave do abismo. A definição do termo abismo. Então, quando o apóstolo João ele faz uso dessa expressão termo abismo, o que ele quer dizer com isso? Então, nós cremos que o abismo é um lugar onde se encontram os anjos que se rebelaram contra Deus, ou seja, demônios. E para que fique bem claro à igreja, quem são os demônios? Demônios são anjos caídos. Demônios são anjos caídos, anjos que se rebelaram contra Deus. E eu fundamento essa questão, mostrando que de fato o termo abismo é o lugar aonde os anjos caídos estão, à luz de 1 Pedro 2,4, quando a palavra do Senhor assim nos diz: ora, se Deus não poupou os anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo. Ou seja, então, esses anjos caídos, eles estão nesse lugar denominado abismo, e hoje, quem tem a chave do abismo, quem abre e fecha o abismo, é a estrela caída. Mas ela só tem essa chave porque Deus lhe concedeu a chave, porque Deus lhe deu a chave. Mas afirmamos, e que fique aqui em alto e bom som, qualquer anjo caído, qualquer demônio, só pode agir até onde Deus permite que ele venha agir. Nada foge ao controle soberano, poderoso do Deus Altíssimo. Segunda consideração que nós fazemos à luz do texto, a estrela caída, Satanás, ele é descrita nesse texto como um ser poderoso. Vejam vocês o versículo de número 11, Apocalipse 9:11, a palavra do Senhor assim nos diz: e tinha sobre eles como seu rei o anjo do abismo. O anjo do abismo é uma referência a Satanás, cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego Apolion. Pontos para refletir. Abaddon em hebraico e Apolion grego são termos que se referem para esse ser denominado anjo do abismo. Então, na literatura grega, esses dois termos, Abaddon e Apolion, são usados para se referir a esse anjo do abismo. E notem que no versículo de número 11, esse anjo do abismo, a estrela caída, Satanás, ele é chamado de rei.
ou seja, ele exerce autoridade e influência sobre os demais anjos caídos. Os anjos caídos, os demônios, obedecem à estrela caída, obedecem às ordens de Satanás. Os anjos caídos têm Satanás como seu rei. A terceira consideração que nós podemos observar é que essa estrela caída, ela, ao mesmo tempo que é poderosa, como o texto nos mostra, ele tem o seu exército, ele exerce o seu domínio sobre os demais anjos caídos, Satanás também tem o seu poder ou a sua autoridade limitada. Satanás pode fazer todas as coisas? Não, ele tem freio. Ele tem limites. E esses limites são impostos pelo próprio Deus, o Senhor soberano do universo. Eu vou fundamentar esse limite à luz dos versículos 4 e 5. Por favor, acompanhe na sua Bíblia, Apocalipse 9, versículos 4 e 5. E foi-lhes dito que não causasse dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Que não tem o selo de Deus sobre a fronte. E aqui, depois eu vou falar sobre isso, deixa eu me controlar. A gente lê o texto e já fica animado, né, para falar algo, então eu tenho que seguir a ordem aqui do meu esboço. E foi-lhes também dado que não os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses, e o seu tormento era como tormento de escorpião, quando fere alguém. Então vamos agora sim, refletir sobre o texto que nós acabamos de ler. Primeiro, eu chamo a sua atenção, meus amados irmãos, para o seguinte aspecto: a estrela caída, Satanás, ele tem a sua autoridade limitada quanto à ação. Vejam só, eles não podem tocar na natureza. Então não existe árvore ou animal possuído por demônios. Pastor, como é que fica aquela situação que Jesus, então, mandou que os anjos fossem para a manada de porco? Quem mandou os demônios para a manada de porco? Ficou claro. Isso só aconteceu porque Jesus mandou. Então, o que eu quero chamar a sua atenção aqui, não precisa ficar preocupado em andar numa mata, que vai aparecer na mata uma árvore possuída por um espírito demoníaco. Não vai acontecer isso. Ok? Se aparecer, corre. Não vai aparecer, Débora. Mas é teimosa demais. Olha lá. Tem misericórdia, Senhor. Tá bom. Agora o Brasil todo já ouviu, está sendo transmitido, viu, Débora? Vamos lá. O outro ponto importante, meus amados irmãos, eles não podem tocar os eleitos. Lembram do texto? Que aqueles que têm o selo de Deus na fronte não podem ser tocados por esses anjos caídos. Então, aqueles que foram salvos, lavados, redimidos pelo sangue do Cordeiro, o maligno não lhe toca. É impossível um crente ficar possuído por um espírito demoníaco. Pode acontecer com um frequentador de igreja. E nem todo frequentador de igreja tem na sua fronte o selo de Deus. Mas uma vez que somos templos do Espírito Santo de Deus, uma vez que nós somos selados e guardados pelo Senhor, nós não precisamos temer mal nenhum. Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está, e o texto mostra com clareza. Foi dada a autoridade a Satanás, mas com limites. Você não toca naqueles que têm o selo de Deus na fronte. Louvado seja Deus que nos guarda.
A autoridade de Satanás também é limitada quanto ao tempo, queridos. Satanás vai atuar para sempre. Satanás, ele vai continuar a se manifestar sempre. O texto claramente mostra que não. À luz do versículo 5, você pode acompanhar, Apocalipse 9, 5, nós encontramos a seguinte expressão: 5 meses. 5 meses. E essa expressão aqui é uma referência ao período de vida de um gafanhoto. Para a gente entender isso aqui, a principal praga para os judeus era a praga de gafanhotos, porque devastavam com tudo. Então, por isso que a gente vê tanto no Antigo Testamento a figura dos gafanhotos, porque era o maior medo que o agricultor judeu tinha, porque ele trabalhava um bom período do tempo, e de repente todo o seu esforço, toda a sua lavoura poderia ser dizimada, se ela fosse devastada por uma praga de gafanhoto. Mas eles tinham consolo em saber que o gafanhoto não vivia para sempre, que essa praga tinha o período de vida curto, ou seja, 5 meses. É como se João então dissesse aos seus leitores: olha, Satanás, ele vai agir, mas o tempo dele já está determinado e definido por Deus. A hora dele vai chegar. Assim como o gafanhoto, ele em 5 meses deixa de existir, Satanás no tempo de Deus já não existirá mais. E olha só que interessante, o texto também nos mostra que eles não podem tirar a vida dos ímpios, mas apenas atormentá-los. Claro que o tormento é um tormento mesmo, porque até a gente tem a expressão ali, né, como se fosse escorpiões. Alguém já tomou aqui já foram feridos de escorpiões? Aqui alguns já. Então, vocês entendem bem o sentido aqui do texto. A Eva está falando, é ruim, pastor. Então, é essa figura. Mais uma vez, a gente vai entender isso à luz da literatura judaica. Por quê? Porque o judeu, ele mexia na terra, e por mexer na terra, ele constantemente era ferido por escorpiões. E ali no contexto da Palestina, haviam muitos escorpiões. E os judeus viviam constantemente feridos de escorpiões. Então, eu sei que, por exemplo, gafanhoto e escorpiões, para nós, assim, é algo distante. Até porque a grande maioria de nós, não todos, nós temos muita gente aqui na igreja que lida com terra, né, estão acostumados com alguma dessas figuras, mas nós, a maioria aqui, urbanos, cidadãos do asfalto, essas figuras aqui, para nós não tem muito sentido e muito significado, mas para quem é da roça, né, Ailton, para quem mexe com o campo, essas coisas, agora eu estou entendendo, faz muito sentido isso aqui para nós, tá bom? Então, uma coisa importante que a gente pode afirmar aqui, é que Satanás e os seus anjos não podem tirar a vida de ninguém, nem do ímpio. Se acontece de um ímpio tirar a sua própria vida, somente isso acontece porque Deus permite. Porque alguém pode falar assim, pastor, eu já vi caso de pessoas que estavam possuídas por um espírito demoníaco, e essas pessoas, elas se jogaram no meio da estrada, e foram atropelados, e tiraram a própria vida, porque elas estavam possuídas por um espírito demoníaco. Ok, vamos lá, isso só aconteceu porque Deus permitiu. Nenhuma força pode ser maior do que Deus. Quem é que dá a vida? Quem é que tira a vida? Então é importante que nós entendamos que todas essas coisas somente podem acontecer se o Senhor Deus permitir, e o texto é muito claro.
A estrela caída, Satanás e seus anjos, eles têm poder e autoridade para atormentar os ímpios. E assim, e às vezes quando a gente pensa sobre tormento, a gente pode pensar sobre enfermidade, a gente pode pensar em uma série de outras coisas, mas a ausência de paz é um tormento. Você pode encontrar pessoas que não têm paz, pessoas que não conseguem construir relacionamentos saudáveis, ímpios que vivem nessa situação. E tudo isso acontece porque são atormentados por anjos caídos. Vamos falar agora sobre a cavalaria do inferno. Vimos aqui algumas descrições sobre a estrela caída, quem é a estrela caída. Vimos duas verdades sobre a estrela caída. Vimos que ao mesmo tempo que ela é poderosa, ela é limitada, quanto à questão da sua ação e quanto à questão também do seu tempo de ação. Vamos então à cavalaria infernal, versículo 7, Apocalipse 9, 7, a palavra do Senhor assim nos diz: o aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja, e é por isso que nós usamos essa expressão, então, cavalaria infernal. Então vamos lá. Primeira declaração que nós encontramos sobre esta cavalaria infernal, à luz do texto, chama a sua atenção para o versículo 2, Apocalipse 9, 2, diz o seguinte: ela, a estrela caída, eu falei ele porque eu estava pensando aqui em Satanás, mas ela, a estrela caída, ou ele, Satanás, abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha, e com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. A primeira característica desses anjos caídos, dessa cavalaria infernal, eles são espíritos de obscuridade. Então, quando o apóstolo João faz referência que ao sair do poço do abismo, eles escureceram o sol e o ar, nós entendemos que esses espíritos demoníacos, esses anjos caídos, são espíritos de obscuridade. Esses demônios cegam o entendimento dos ímpios. Quer ver um exemplo? Para nós que somos salvos, o evangelho não é claro? Sim ou não? Você não olha para a cruz de Cristo e você não se alegra pelo sacrifício de Cristo, você não olha para o túmulo vazio e você bendiz ao Redentor porque Ele ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos. Você não crê que Deus se faz presente na sua vida? Você não crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Sabe por que você crê nisso? Porque o Espírito Santo iluminou a sua mente, abriu os seus olhos e lhe deu discernimento quanto à verdade. Mas os ímpios, eles são atormentados por esses anjos caídos. E como é que os anjos caídos, esses demônios, eles atormentam os ímpios? Trazendo obscuridade, trevas às suas mentes. Pastor, isso é muito pesado, como é que o senhor fala isso? Ok, vamos fundamentar então aqui, 2 Coríntios capítulo 4, versículos 3 e 4. A palavra do Senhor assim nos diz: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Olha só que interessante, né? O evangelho está encoberto para quem? Para aqueles que se perdem. Nos quais, olha só que interessante, o Deus deste século. Quem é o Deus desse século? Satanás. Mas assim, vejam, ele só tem esse título, ele só tem essa autoridade, ele só tem esse poder. Vamos lembrar o que a gente viu anteriormente? Porque Deus quem deu a ele a chave do abismo? Deus está no controle de todas as coisas. E por ele ter a chave do abismo, ele age atormentando os ímpios, e é por isso que a Bíblia o chama de Deus deste século. E aqui século, não vamos entender de uma forma literal apenas a um período de 100 anos.
mas a expressão século se refere ao período da ascensão de Cristo ao seu retorno. Por isso que a Bíblia diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, nós não podemos nos conformar com o presente tempo, nós não podemos nos conformar com as ideologias, com os conceitos, com as ideias que são defendidas e apresentadas nesse tempo, mas nós precisamos constantemente renovar a nossa mente pela palavra de Deus, porque nós precisamos entender, por cada ideia, que cada conceito filosófico que afronte a palavra de Deus, não são homens que agem de forma isenta, são homens que agem movidos por espíritos de demônios. Existe uma guerra ideológica, e os nossos olhos não veem isso, mas por atrás de ideologias que, por exemplo, querem destruir a família. Essas ideologias nefastas, elas são movidas por espíritos demoníacos. Por isso que o texto diz, versículo 4, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Por isso, meus amados irmãos, nossa responsabilidade é falar, é anunciar, é pregar o evangelho. Mas o anúncio do evangelho, guardem bem isso, deve ser acompanhado de oração, para que Deus possa então dar entendimento da sua palavra, para que Deus possa trazer clareza ao coração dos eleitos. Então nós precisamos entender, meus amados irmãos, que a igreja está em guerra, e é uma guerra ideológica, e nós precisamos renovar a nossa mente, voltar a nossa mente ao evangelho a cada dia, a palavra de Deus, e dobrarmos os nossos joelhos e orar. Lembremos da palavra do Senhor, que a nossa luta não é contra a carne mas contra principados. Por isso que uma das armas da armadura do crente é a oração. Ok? Ficou claro esse ponto? Vamos para o segundo aqui, queridos. Esses anjos caídos são anjos de destruição. E eu fundamento isso à luz do versículo 3. Vejam só. Também da fumaça saíram gafanhotos. E mais uma vez, só para relembrar, por que a figura de gafanhotos? Porque João usa a figura do gafanhoto para se referir a esses anjos caídos, a esses demônios, porque o gafanhoto tem vida curta, e esses demônios também têm prazo de validade. Então é por isso que o apóstolo João usa a expressão gafanhoto, só para a gente relembrar isso, não esquece disso, são gafanhotos, os demônios têm prazo de validade, o fim está chegando. Continuando, saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder, como o que tem os escorpiões da terra. Então, é o que eu falei anteriormente, não existe nada mais destruidor do que as pragas de gafanhotos. Lembremos só desse texto de Êxodo 10, 15, que a palavra do Senhor assim nos diz: porque cobriram a superfície de toda a terra, de modo que a terra se escureceu. Devoraram toda a erva da terra e todo o fruto das árvores que deixara a chuva de pedra, e não restou nada verde nas árvores, nem na erva do campo, em toda a terra do Egito. Então esse texto aqui, amados irmãos, ilustra bem o poder de destruição dos gafanhotos. Então esses anjos também, eles têm um grande poder de destruição. Se você pensar naquilo que a gente comentou agora há pouco, sobre a obscuridade, sobre a falta de entendimento da verdade, você já começa a ver o poder que esses demônios têm. Uma palavra de alerta aqui à igreja.
Às vezes as pessoas, alguns crentes, ficam assustados quando vêm na televisão ou vão nesses cultos de libertação, aí a pessoa fica possessa do demônio, ela põe a mão para trás, faz aquela voz, ai, coisa horrorosa, ai, que medo do demônio. Gente, isso aí não é nada. Não devem ser essas coisas que nos assustam. O que nós precisamos entender é que a guerra é muito maior do que os nossos olhos podem ver. Eu volto a insistir com vocês, e compreendam isso, igreja. O poder de destruição de Satanás, a estrela caída dos seus anjos, está no conceito das ideias. É ideológico. E agora segura na cadeira. Você pode ser um agente de Satanás sem saber. Está na igreja, é salvo, é lavado pelo sangue do Cordeiro, mas você pode estar trabalhando a serviço de Satanás. Assustou? Vamos lá. Você conversa com a sua vizinha, e a sua vizinha está passando por algumas dificuldades no casamento. E aí você, como um bom crente, como portador do conhecimento da palavra de Deus, diz o seguinte: larga dele. Para que você vai ficar insistindo num casamento desse? E ainda você fala assim, cheio de espiritualidade. Deus tem coisa melhor para você, querida. Perceberam? Olha aí você trabalhando em favor de Satanás. O paizão que tem filha, e eu tenho uma. Vamos lá. Olha só. Quero dar para minha filha estudo, bom trabalho. Deus o livre. Minha filha se casar e precisar de homem para qualquer coisa nesse mundo. Porque eu quero dar um emprego, um trabalho para minha filha, porque se porventura ela casar e não der certo, ela não passa fome. Mas a minha filha, depender de homem, Deus o livre. Eu ainda falo assim, agora vem a parte espiritual. Vocês gostam da parte espiritual. Eu oro a Deus e vou trabalhar para que Deus abençoe minha filha, para que ela não dependa de homem nenhum na vida dela. Uau! Vocês entenderam? Ideias e conceitos de demônios. Ideias e conceitos de demônios. Que muitas vezes são ensinados, propagados e alastrados dentro da igreja. Vou parar por aqui, senão vocês vão ficar mal, né? Você já está com uma carinha de triste, então vamos continuar aqui. Terceiro, esses demônios possuem poder e domínio. Vejam só, o aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Então, essa expressão que está destacada ali, na sua cabeça haviam como coroas parecendo de ouro, dá-nos a entender que, de fato, estes demônios, eles têm poder e domínio, a figura da coroa sobre as suas cabeças, né? Lembremos que os ímpios estão sob o domínio de Satanás. E aí é o fundamento, claro, sempre voltando às Escrituras. Colossenses 1, 13 e 14, olha só o que diz o texto. E ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, versículo 14, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Notem a expressão império das trevas. Império consiste em governo,
em hierarquia, em autoridade. E qual era a situação daqueles que antes não haviam sido alcançados pela graça e poder do Evangelho? Todos que antes estavam perdidos, sem terem sido alcançados pela graça do Evangelho, estavam no império das... Olha o testemunho de Paulo, Efésios capítulo 2, de 1 a 3. Diz o seguinte: e ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. E olha só, versículo 2: nos quais andastes outrora, passado, segundo o curso deste mundo, segundo, olha só, mais uma vez a figura de autoridade, o príncipe da potestade do ar. Quem que é o príncipe da potestade do ar? Pode falar, gente. Satanás, a estrela caída. Do Espírito, olha só como a Bíblia faz sentido, ela vai se completando, do Espírito que agora atua nos filhos da... Como é que esses espíritos atuam nos ímpios, nos filhos da desobediência? Trazendo obscuridade à sua mente, não permitindo que eles tenham discernimento e a compreensão da verdade. Seguindo o texto, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos passado, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Quarta verdade sobre a cavalaria infernal: esses anjos caídos, esses demônios, eles são inteligentes. E aí o apóstolo João mostra isso no finalzinho do versículo 7, que diz o seguinte: e o seu rosto era como o rosto de homem. Essa expressão, e o seu rosto era como o rosto de homem, dá-nos a entender de que esses anjos caídos, eles tinham inteligência. Esses demônios enganam os homens e conduzem os mesmos à mentira. Olha só João 8,44 para fundamentarmos aqui. Vós sois do diabo. E para aqui, rapidinho. A quem Jesus diz, vós sois do diabo? Alguém sabe? Aos religiosos. Vamos pintar aqui o quadro? Imagine Jesus entrando numa dessas igrejas, no meio da igreja. Jesus diz aos líderes daquela igreja: vós sois do diabo. Porque a gente pensa nessa expressão aqui, Jesus indo a uma casa de prostituição, a uma boca de fumo, a algum lugar desses assim, né? Ele fala, ali das trevas. Aí a gente chega lá e a gente pinta esse quadro e fala assim: Jesus está indo lá na prostituição, Jesus está indo lá no barzinho, lá no inferninho, e aí ele diz assim: vós sois do diabo. Jesus está dentro de uma igreja, entre aspas, num contexto religioso, e para os líderes religiosos ele diz: vós sois do diabo. Uau! Está vendo como é interessante a gente parar, pensar e refletir cada palavra, cada frase da Bíblia, para a gente ver a riqueza? Prossigamos aqui. Vós sois do diabo, aí agora é mais duro ainda, né? Que é o vosso pai. Então, para esses líderes religiosos, Jesus chama esses líderes religiosos de filhos de Satanás. Prosseguindo. E quereis satisfazer os desejos. Olha só, líderes religiosos que distorcem a palavra, que ensinam a mentira, estão trabalhando em favor de Satanás, satisfazendo os desejos de Satanás. Satanás, ele veio para matar, roubar e olha só que interessante. Por isso que eu falo que a gente precisa muitas vezes evangelizar dentro das igrejas.
E eu sei que vocês se assustam com isso. Porque antigamente, dava até para dizer assim: procure uma igreja mais perto da sua casa. Nunca mais fale isso, tá? Por favor. E esse negócio, não, que bom que você está na igreja, graças a Deus. Vamos lá com calma. Dependendo do lugar, é melhor que não esteja na igreja. Vocês estão entendendo isso? Deixa eu só completar, depois eu vou abrir para as perguntas, tá bom? Rapidinho, então. Perfeito. Ótimo. Vamos lá, então. Ele, Satanás, foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há o quê? Verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Gente, as mentiras de Satanás são agradáveis. As mentiras de Satanás são sedutoras, massageiam o nosso ego, manchado pelo pecado. Vou dar um exemplo. Você não precisa se preocupar em ter uma vida santa, você não precisa se preocupar em lutar contra o pecado, porque Deus é amor. E no final, porque Deus é amor, todos os homens serão salvos. Bonito isso, né? Não é para você concordar, não. É mentira. Tem gente que abre até um sorriso assim, né? Isso é mentira, gente. Vocês estão entendendo que Satanás, ele profere e dissemina mentiras dentro da igreja? Deixa eu fundamentar isso com mais um texto. Lembram da parábola do joio e do trigo? O joio ele é colocado junto com o trigo, de forma que crescem juntos. E o joio é o agente de Satanás, que vai disseminando mentiras dentro da igreja. Quinta característica da cavalaria infernal: eles usam de sensualidade. Aqui, João ele escancara, podemos dizer assim, todas as estratégias de Satanás e dos seus anjos enviados. Versículo 8, tinham também cabelos como cabelos de mulher. Vamos lá, qual que é a figura aqui que João tem em mente? Que é a questão da sensualidade feminina. E aqui então, João ele faz justamente esse aspecto para mostrar que uma das formas como esses anjos caídos agem é justamente através da área sexual. A segunda indústria, vou chamar de indústria, que mais lucra no mundo é a indústria da pornografia. Primeiro é o império do narcotráfico, das drogas, que mais movimenta dinheiro no mundo, e em segundo, a pornografia. Quantos casamentos estão destruídos por causa da pornografia? Quantos jovens já não conseguem manter um casamento saudável porque foram viciados em pornografia? Eu não sei se eu contei já para os irmãos, mas se eu contei, peço perdão por ser repetitivo. Mas recentemente eu estava fazendo um trabalho da Elise sobre Império Romano. E eu digitei lá, Império Romano, queria fazer a capa do trabalho. E me aparece aquela imagem de Satanás. Não vou entrar em detalhes, vocês já imaginam. Império Romano. Então, hoje, meus amados irmãos, a pornografia, ela está hoje assim, liberada. Todos têm acesso. E a destruição tem sido grande.
Por trás disso, por favor, igreja, não sejam meninos, não sejam ingênuos e imaturos. Por trás disso tudo, tem anjos de Satanás agindo. E aí eu vou voltar para a questão dos conceitos, das ideias. Olha só o que a gente ouve em algumas conversas de pessoas dentro da igreja. Cara, você tem que fazer sexo antes do casamento. Como é que você vai saber que vai dar certo o casamento se você não fizer um test drive antes? Vocês entenderam? Então você tem que fazer sexo antes do casamento para saber se é bom o sexo antes do casamento. Porque se você casar, vai que o sexo não é bom. E aí, como é que você vai ficar num casamento desse? Ideias de demônios. Ensinos do abismo das trevas. Para destruir as famílias. Esses espíritos são espíritos violentos, e aqui nós temos a figura, versículo 8, Apocalipse 9:8 diz, e os seus dentes como dentes de leão. Deixa eu só destacar aqui um ponto para você pensar. Por trás de todas as guerras, por trás de todos os conflitos, existem anjos que provocam essas guerras. Lembram das palavras de Jesus lá em Mateus 24, de 6 a 8? Olha só o que Jesus diz aqui, falando sobre esse período da sua ascensão ao seu retorno, os últimos dias, que nós já vivemos, nós estamos nos últimos dias. Vejam só, ouçam as palavras de Jesus, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra, e é o que constantemente a gente ouve, e vede, não vos assustei, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém tudo isto é o princípio das... Estabeleçam aqui comigo a conexão, sermão escatológico de Jesus, Mateus 24, e lá no ensino de João em Apocalipse, nós temos o porquê das guerras. Por que nação contra nação? Por que essa disputa sedenta por poder, por terra, por autoridade, por força? Anjos caídos, demônios, a cavalaria infernal está por detrás de tudo isso. Lembram recentemente aquela questão dos botões do Trump e o presidente da Coreia? Estão lembrados, sim ou não? Aí o presidente da Coreia falou, eu tenho meu botão. Aí o Trump responde, meu botão é maior que o seu. Lembraram disso? Agora, aquele desenho do pica-pau, que tem o demôniozinho aqui. É literalmente aquela figura mesmo. Fala para ele que o seu botão é maior. Não, fala que agora o seu botão é maior. Demônios estão por detrás, orquestrando todos esses conflitos e todas essas tensões. A gente pensa de forma ingênua e desligada que isso é só coisa de homem. É só uma rivalidade humana. Nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas é contra principados e... Eles são espíritos inatingíveis. Versículo 9, vejam só a figura da guerra. Tinham couraças de ferro, e o barulho de suas asas, e o barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros de muitos cavalos, quando correm a peleja. O texto nos mostra aqui, irmãos, que esses demônios, eles não podem ser atingidos por armas convencionais. Esses demônios só podem ser atingidos por armas espirituais. Não é carne com carne, mas é o Espírito guerreando nas regiões celestiais. Deixa eu fundamentar isso, à luz do que Paulo mesmo diz em Efésios 6, de 10 a 12, quando ele diz, quanto mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do... Olha só, como é que a gente resiste às investiduras de Satanás? Se revestindo da armadura de Deus.
Não adianta nada você falar assim, ó, eu vou comer bastante, vou chegar em casa, eu vou comer um prato de arroz e feijão, para me ficar forte fisicamente, para me resistir às investiduras de Satanás. Não. Você pode comer bem, isso pode ser saudável para o seu corpo. Se você comer demais, a glutonaria é pecado, mas se você comer bem, você vai ter uma alimentação saudável, isso vai ser boa para o seu corpo, ponto. Mas isso vai te ajudar na sua guerra contra Satanás? A nossa luta contra o inimigo da nossa alma, contra a estrela caída e seus anjos, é a armadura de Deus. Continuando o texto. Porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, sim contra principados e potestades, contra os, olha só a expressão, dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões. Então, por favor, igreja, eu espero que o estudo do Apocalipse possa servir para abrir os olhos de vocês, no sentido de que nós devemos entender que todos os acontecimentos, toda a ordem mundial, tudo isso tem forças do mal que estão envolvidas. E último, se a gente parasse por aqui, ia ficar ruim a história, né? A gente ia voltar para casa meio triste e abatido. O almoço não seria tão bom assim. Mas a gente sempre precisa terminar com uma boa notícia. E o Evangelho é boas novas. Versículo 8. Estes gafanhotos, a cavalaria infernal, toda a tropa, em breve será derrotada e não existirá mais. É como se João dissesse, ó, estamos em luta, estamos em guerra. O Império Romano que vos persegue, não são homens que vos perseguem, mas são forças demoníacas que vos perseguem, e é como se João dissesse aos destinatários, lá do seu tempo, tenham fé, tenham perseverança, guardem a fé, mantenham-se firmes nas palavras, porque em breve, Satanás, a estrela caída e toda a sua tropa será derrotada. Versículo 10. Tinham ainda cauda como escorpiões e ferrão na cauda, tinham poder para causar dano aos homens, olha só, por 5, que é o período de vida dos gafanhotos. O tempo já está determinado por Deus. Em breve, meus amados irmãos, eles serão condenados. E a palavra de Cristo Jesus nos mostra isso com muita clareza. Mateus 25, 41, palavras do Senhor da igreja, Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, diz o seguinte: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os... O inferno ainda não foi inaugurado. O inferno vai ser inaugurado. E quando é que o inferno haverá de ser inaugurado? No dia em que o rei voltar. E ele fizer a separação entre aqueles que lhe pertencem e aqueles que não são seus. Satanás, seus anjos, seus agentes e os ímpios, todos estes serão lançados no lago de fogo e enxofre. Mas aqueles que têm o selo de Deus na sua fronte, aqueles que têm o selo de Deus na sua fronte, esses estão guardados, esses estão protegidos. Quem não tem o selo de Deus na sua fronte, que são os ímpios, todos esses estão marcados por Satanás. E qual que é a marca de Satanás? É o 666. Então, eu não aguentei, eu entrei, né? Oxe, eu não devia ter entrado. Ai, fiz besteira. Fala demais. Então, só para responder, o que é o 666, a marca da besta? Gente, não é nada de chip, não é cartão de crédito, não é roupa, sei lá do que.
Todo ímpio já tem a marca da besta. Já está marcado. Nós, que somos crentes, já estamos o quê também? Marcados. Já estamos o quê? O nosso selo é o selo do... É isso. Então, gente preocupada, ai, mas vai colocar o chip para ficar marcado. É nada disso. O maligno não nos toca.